Passeio Noturno, de Rubem Fonseca, foi o primeiro texto que eu li de Rubem Fonseca. Então, eu não sei se todos os textos dele são assim, enredos policiais, bastante descritivos, com fatos e de acontecimentos, né, com detalhes físicos, e se divide em 2 contos. Eu diria que o segundo serve para acrescentar mais uma cobertura psicológica do personagem principal, e o primeiro conto se trata de assimilarmente com Jardins Suspensos. Também é uma narrativa que vai acrescentando informações aos poucos, né? E o leitor imagino que todos os leitores tendem a tentar adivinhar, né, o desenvolvimento da trama, do que se trata. E então a trama vai descrevendo a vida de uma pessoa de alto padrão de consumo, com, sei lá, empregada, uma refeição familiar cheia de ritualística, né, com sei lá, cafezinho, licor no final, quando escreve que os filhos pedem dinheiro a ele em diversos momentos. A mulher também é como se ele também tivesse uma vida familiar meio um pouco monótona com a esposa dele, porque diz que ela não olha quando ele chega em casa, mas... E também por aí ela comenta que ela não era tão materialista assim quanto ele, por ele ter comprado um carro tão caro. Então é um conto que fala muito sobre materialismo, e eu diria que a moral da história se trata de como o materialismo leva a pessoa ao fascismo, o que é uma crítica um pouco humanista, né, de Rubem Fonseca, como delegado que deve ter visto alguns casos assim de crimes matados, no caso, né, crimes em série até. Mesmo que o carro não seja atropelo, não seja tão fácil. E a trama inteira se trata de um pai de família de classe alta que na catarse do primeiro conto revela que ele gosta de atropelar gente na rua, mulheres, homens, como ele descreve que não gosta tanto de atropelar mulheres porque é muito mais fácil. E então isso configura uma trama policial, e ele vai descrevendo a forma como ele atropela as pessoas, né? Ele toma medidas de ficar com as luzes do carro apagadas, diz que o carro dele é silencioso, o motor dele é silencioso, então são condições para não ser pego e para a vítima, para conseguir atropelar e matar a vítima, e ela não guardar registro da tentativa. No caso, ele sempre consegue matar. Não dá para saber quantas ele conseguiu, mas bom, tudo isso no primeiro conto. No segundo é um pouco mais comprido, inclusive, mas segue a linha do primeiro.
com um acréscimo de que, por ele ser rico, com um carro tão poderoso, ele recebe, vamos dizer assim, o interesse, né, no ambiente materialista do Rio de Janeiro. Ele recebe cantada de uma mulher que é muito bonita e tal, e nesse sentido também é uma relação com o exercício que a gente fez em aula, com o levantamento de hipóteses, né? Eles brincam, os personagens, a mulher que queixou ele com um bilhetinho, e ele levanta hipóteses e ela estimula ele a levantar hipóteses. E a hipótese dele era de que era uma puta, enfim, porque estava se oferecendo, mas na verdade parece que não. Ela também levanta a hipótese sobre ele. Ele disse que ele era traficante, por isso tinha muito dinheiro, mas na verdade tudo indica que não, que ele tem um trabalho numa empresa e ele é um industrial, uma segunda hipótese. Então são duas hipóteses para cada um. E ambos erram, mas ele, na verdade, o que esse segundo conto revela é que o interesse dele com as pessoas ele não tem interesse sexual, ele tem interesse assassino, né? E um detalhe que também a gente pode se perguntar sobre a família dele, do assassino, do carro, é se a família sabe, né? Então, um comentário que a mulher faz no final é que ele tinha demorado nesse outro dia, nesse outro atropelo de uma pessoa na Zona Sul que tinha também boa condição de vida. A diferença da primeira é que via na Zona Norte, enfim, um bairro, uma zona toda operária. Então também revela que ele era um assassino sem discriminação e todo mundo para ele era pior que mosca, né? Então pelo menos a esposa dele sabia, porque ela perguntou se ele tinha ficado nervoso. Então é isso. São contos em geral construídos dessa forma, sem muitos ambientes, sem muita profundidade de muitos personagens, no caso só um, que levanta até uma tese de que o materialismo leva as pessoas ao fascismo, e é isso.